Top 15 centroavantes mais técnicos que nasceram na geração errada. Começamos com o Evair. Esse não era só goleador, ele pensava o jogo. Saía da área, abria espaço, dava passe e ainda aparecia para decidir jogo grande. Hoje, com esse futebol mais truncado, seria um camisa 9 completo e perfeito para nossa seleção. Mas na época dele, sofreu com a forte concorrência. Outro que viveu algo parecido foi o pastor Ricardo Oliveira. Esse jogava fácil, inteligente, móvel, finalizava bem com as duas e tecnicamente era acima da média. Se joga nessa geração atual, ia ser titular em qualquer time grande da Europa. Esse foi monstro. Agora eu vou te surpreender. O próximo é o Jardel. Aí tu vai dizer, esse só cabeceava. Aí que você se engana, o cara foi 2 vezes chuteira de ouro como o maior goleador da Europa. Além de artilheiro da Liga dos Campeões, imagina ele hoje com cruzamento toda hora e bola parada milimétrica. Era 30 gols por temporada sem esforço. Esse foi um goleador nato. E se o assunto é goleador, é praticamente impossível fazer uma lista com 15 centroavantes e não citar o Túlio Maravilha. Era polêmico, marrento, mas fazia gol de tudo que é jeito. Na época dele, era encarado como o goleador folclórico, mas ele era mais do que isso. Túlio pegou até seleção. Aí eu te pergunto, me fala alguém com o senso de oportunismo dele jogando aqui no Brasil? Pois é, não tem. E em seguida, vamos com o coração valente. Washington foi exemplo de superação fora do campo e dentro foi exemplo do que é ser um centroavante de verdade. Empilhou gols jogando por aqui, mas na geração dele a seleção estava bem servida no ataque. Hoje, a história poderia ser totalmente diferente, pois essa é a função mais carente da seleção atual. E ele tinha tudo para resolver esse problema. Outro que solucionaria fácil e faria estrago no ataque é o subestimado França. Esse era a raiz de verdade. Forte, rápido e decisivo. Jogava num futebol onde existia vários centroavantes de qualidade, mas ainda assim ele se destacava. Imagina hoje, com a carência que existe nessa função, seria nome certo na artilharia de qualquer torneio. Outro que faria a festa é esse monstro chamado Dodô. No caso dele, ou vou além, seria o tipo de cara que iria viralizar nas redes. Era o famoso artilheiro dos gols bonitos, e era de todos os tipos, de fora, com arrancadas, de primeira, de cobertura. A coleção de obra-prima dele não tem fim. Mas o que pode ter fim é o canal se você não ajudar. Então, já se inscreve, deixa aquele like, ativa o sininho para dar aquela força. Agora bora que só estamos na metade dos 15 nomes. E a bola da vez é ele, Valdir Bigode. O que esse cara jogou foi sacanagem. Era um daqueles casos em que o centroavante tinha muito recurso técnico. Era habilidoso. Jogava fora da área, pensava o jogo e finalizava com muita categoria. No futebol de hoje, teria um destaque enorme. Mas na geração dele, era comum ter um goleador absurdo em cada time. E um exemplo claro disso é o Guilherme. Olha essa pintura de trivela. Nossa! Muita gente fala do Dodô e com razão. Mas vocês já viram a quantidade de golaços do Guilherme? Tem de todos os jeitos. Ele não vivia só de força. Tinha controle, leitura e presença. Esse cara, na geração atual, faria o dobro de gols que ele teve na carreira. Quem eu aposto que também faria é o Elber. Por muito tempo foi subestimado no Brasil, mas na Europa era super respeitado. Centroavante completo, técnico e frio. Se joga nessa geração atual, a camisa 9 da seleção brasileira teria dono. Um centroavante que fazia gols de tudo quanto é jeito. Agora, para tudo, pois precisamos falar do Amoroso. Esse era um exímio atacante. Muito técnico
técnico era explosão pura. Atacava espaço, driblava, finalizava rápido sem dar tempo de reação para o goleiro. Em seu auge, tinha que brigar por vaga na seleção com uns caras mais ou menos, tipo o Ronaldo Fenômeno. Se pega esse futebol de hoje, ia deitar. E na sequência, vamos de Fernandão, o mais subestimado da lista. Organizador, líder, era um falso 9 antes do termo existir. Hoje seria referência tática, por ser alto na época. Pediam só presença na área. O futebol não estava pronto para ele, mas ainda assim fez história. E não poderia ficar de fora dessa lista de 15 nomes. Outro que seria um pecado deixar de fora é o Super Ezio. Não só por ter jogado na geração de grandes craques, é porque jogava simples. Mas era isso que encantava, pois fazia o simples ficar bonito. Foi um facilitador para todos os meias que jogaram com ele. Protegia a bola, decidia rápido e fazia o time jogar. Era muito moderno e um goleador nato. E se o assunto é goleador, precisamos falar do Kleber Pereira. Foi um dos 9 mais matadores da sua geração. Finalizava com as duas, saía da área quando precisava e tinha um ótimo senso de posicionamento. Nessa geração atual, parece que é proibido ter um centroavante assim. Aposto que chamariam de lento, mas ele resolvia com inteligência. O tipo de jogador que decidia com apenas um toque na bola. E pra fechar, vamos com Leonardo. Esse aqui vai além da geração. Sofre por ser fora do eixo, mas era abusado, debochado e jogava com muita classe. Centroavante técnico, com leitura de jogo e categoria na finalização. Quem viu jogar sabe, não fica devendo em nada para nenhum centroavante brasileiro da atualidade. Mas e aí, curtiu? Clica no botão de hypar o vídeo e compartilha pros amigos. Acha que faltou alguém? Deixa nos comentários. Tamo junto e até o próximo!